Bom, no vídeo de hoje quero falar aqui sobre o Paysandu que deve chegar pelo menos mais 3 reforços para o time. Vou trazer aqui até a fala de um dirigente em relação à chegada de novos jogadores e algumas opções que, na minha opinião, poderiam agregar ao time para essa disputa da Série B de atletas que não são alternativas impensáveis, nomes difíceis de serem contratados, que são para as funções que o Paysandu busca no mercado. Vou trazer aqui todos os detalhes nesse vídeo de hoje. Só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, também se inscrever em nosso canal. Eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Black Arthur Foot e contei com a ajuda de vocês, torcedores do Paysandu, para chegarmos a essa próxima meta de 54 mil inscritos até o final desse mês de janeiro aqui no YouTube. Falta um pouco menos aí, né? No caso de 380 inscritos no canal. Certamente, se você puder deixar seu like, se inscrever, nos ajuda bastante a bater aqui essa meta. Bom, então vou deixar aqui para vocês essa matéria, né, em relação a reforços no Paysandu, onde o Roger Aguilera, que é um dos responsáveis, né, sem dúvidas em relação a contratações e tudo mais, deu uma entrevista bem bacana falando nesse ponto, né, de contratações até aqui, de olho na disputa da Série B, que eu vou deixar aqui esse trecho que ele dessa entrevista, valeu demais ao portal Diário do Pará, onde antes do duelo contra o Amistoso, né, ainda contra a Lusa, os dirigentes estiveram reunidos, né, e ainda ele falou o seguinte nessa reunião: ainda devem ter pelo menos umas 2 contratações que a gente está de olho para compor nesse elenco, né? São um zagueiro, um meia e talvez um lateral esquerdo. Na verdade, são 3 contratações, mas não existe nada de concreto por enquanto. São muitos nomes em análise da comissão técnica e da diretoria. E ainda ele completa falando o seguinte, esses devem fechar as contratações. O restante fica para o brasileiro, né? Falou então o vice-presidente do Papão. Ou seja, para o Campeonato Paraense ainda deve chegar de 2 a 3 reforços. E aí então pro meses ali de abril, maio, certamente vai chegar mais jogadores, de olho na disputa do Campeonato Brasileiro, né? Que aí é quando reabre a janela, se eu não estiver enganado, fecha no dia 15 de março, quando ainda está rolando o estadual, e depois abre para o início da Série B do Brasileiro, que aí sim deve chegar mais jogadores. Eu até acho que o Paysandu tem montado um bom time, mas certamente alguns reforços de peso vão chegar no Campeonato Brasileiro da Série B, destaques de estaduais e tudo mais. Então assim, quero comentar aqui nesse vídeo sobre opções de jogadores para esse setor, que o Roger falou, né, que sem dúvidas é uma das carências do Paysandu. Lembrando que não é que esses atletas têm proposta, têm especulações ou algo nesse sentido, e sim opções que, na minha opinião, poderia agregar, ainda mais para a disputa da Série B, que o Paysandu, estando numa Série B, ao invés de estar na Série C, certamente tem muito mais mercado, né, para buscar jogadores, até mesmo por empréstimo. Vou comentar aqui nesse vídeo. Então vamos lá. A primeira opção aqui que eu acho interessante para o Paysandu ficar de olho na disputa da Série B é o zagueiro Everton do Cruzeiro. Ele que eu vou deixar aqui para vocês mais informações. Ele está emprestado então para o Campeonato Mineiro, para o Atlético, clube que tem crescido bastante no interior de Minas Gerais e que está inclusive na Série C do Campeonato Brasileiro. Ele tem 20 anos de idade, 1,82 m de altura, passagem por todas as categorias de base da seleção brasileira, e é até difícil entender por que ele não está jogando no time principal do Cruzeiro. Eu vou deixar aqui para vocês. Em 2021, naquela época, ele começa a jogar profissionalmente pelo Cruzeiro, estava ali com seus 18 anos de idade, naquela ocasião 13 jogos na Série B e uma assistência. Não foi muito bem, viveu muitos altos e baixos. Deu a temporada de 2022, ele novamente jogou muito bem pelo time sub-20 do Cruzeiro, 34 jogos, 3 gols, foi convocado várias vezes no ano para a categoria sub-20, né, do Cruzeiro. E aí na temporada passada, em 2023, não jogou no time profissional e fez 9 jogos para a equipe de base, muito por conta de que ele estava treinando com o time principal e também teve uma lesão no início do ano, porque no início de 2023 tinha a chance dele jogar no time de cima, mas ele acabou sendo convocado para o Sul-Americano Sub-20, lá na seleção brasileira, né, para o Sul-Americano que o Brasil foi campeão. Ele jogou uma partida e se lesionou, inclusive estava sendo cotado para até mesmo ser titular da seleção brasileira no Sul-Americano Sub-20 no ano passado, né, com várias boas opções, e acabou não fazendo parte do elenco. Mas ainda assim foi campeão da Copa do Brasil Sub-20 pelo Cruzeiro, do Campeonato Mineiro, teve um papel importante, e agora vai ter esse empréstimo para o Atlético daqui para o final do Campeonato Estadual. É um nome que eu ficaria de olho no seguinte: apesar do Paysandu buscar um jogador para essa função ainda no Campeonato Paraense, depois do término do estadual, certamente é muito mais interessante para o Cruzeiro emprestar ele para um time que vai jogar, por exemplo, a Série B, do que para o Atlético, que vai estar na Série C, ou continuar no time sem jogar com frequência. E, por exemplo, ele foi especulado também no Guarani para a disputa da Série B do Brasileiro, então o Paysandu estando na segunda divisão pode ser uma alternativa. Certamente um atleta de 20 anos ser titular no Paysandu numa Série B inteira e se destacar tem um potencial bem grande de ser vendido. Deixa a sua opinião aqui embaixo então
nos comentários sobre esse jogador que teve aí essa passagem pelo Cruzeiro e agora pelo Atlético. Eu acho que tem tudo para se destacar no campeonato estadual. Bom, dando sequência aqui no vídeo, mais um jogador que eu acho interessante, vindo aqui para o futebol sul-americano, né? Que o Paysandu contratou um venezuelano. Eu acho que tem um atleta bem interessante, lateral esquerdo, que joga aí por uma equipe chamada Boyacá Chico, é isso, uma equipe da primeira divisão do futebol colombiano. Ele é um lateral esquerdo de apenas 22 anos de idade, que é o Eduardo Banguero. Ele que tem 22 anos, tem jogado muito bem por essa equipe nos últimos anos, né? Desde quando ele estava com 18 anos de idade em 2020. Na atual temporada, 47 jogos, 1 gol e 1 assistência. Foi eleito um dos top 5 melhores laterais esquerdos do futebol colombiano nessa última temporada. Ele sempre jogou por essa equipe, desde 2018, aí 2020 mais 5 jogos, 2021 38 partidas, 2022 acaba perdendo um pouco mais de espaço e agora em 2023 com essas 47 atuações, 1 gol e 1 assistência. É aquela coisa, ele tem um valor de mercado considerado alto, né? 2 milhões e meio de reais. Não sei até que ponto o Paysandu vai investir numa contratação de um jogador, mas pode ser uma boa o atleta se valorizar, por exemplo, no futebol brasileiro. Eu vou até deixar aqui o mapa de movimentação dele para vocês pelo site SofaScore, que dá para ter uma ideia, né? Por quais setores o atleta atua. Ele tem 22 anos, 1,77 m, ele é canhoto e pode atuar tanto na lateral esquerda quanto na lateral direita. Deu para ver aqui para vocês. Nota média no SofaScore, mais ou menos, né? 6,60, não é um desempenho excelente. No caso, na primeira fase do campeonato colombiano, os últimos jogos foram no dia 17 de junho e aí teve a outra metade, no qual foi até dezembro, que ele também foi titular. Mas dá para ver que ele joga como lateral esquerdo, como lateral direito nesse mapa aqui, e 26 partidas na competição, 22 como titular desse mapa que eu estou mostrando, 1 gol e 1 assistência. É um lateral que chega bem também até a linha de fundo e quero que você deixe aqui embaixo nos comentários o que você tem a dizer sobre esse jogador. Aceitaria, não aceitaria? E essas opções também, no geral, do futebol colombiano te agrada? Você acha que agregaria ao clube, né, que tem feito algumas apostas? Eu acho que é um jogador interessantíssimo, que pelo que eu pesquisei aqui, não tem especulação de nenhum clube, nem do Brasil, nem da Argentina, nem do futebol uruguaio, que poderiam ser possíveis alvos para o atleta, ou futebol europeu, também não achei absolutamente nada. Então, uma opção de zagueiro, uma opção de lateral esquerdo, e agora eu quero falar aqui sobre uma opção para meia central e meia ofensivo, que é um perfil de contratação que o Paysandu tem feito bastante nessa atual temporada, que é o meio-campista Marcelo Freitas. Ele que tem 29 anos de idade, atua como meia central aí nos últimos anos, né? Que eu vou deixar aqui então para vocês. Ele tem 1,33 m de altura, no caso está atualmente numa equipe chamada Uta Arad, lá da Romênia, tá? No futebol europeu. Por lá ele chegou em julho desse último ano, de 2023, até aqui 17 jogos, 1 gol e 1 assistência. Aqui no futebol brasileiro ele já passou por alguns clubes, por exemplo, foi muito bem em 2021 pelo Londrina, 36 jogos e 3 gols naquela época também na Série B. 2022 foi para a Chapecoense com 40 jogos e 1 assistência. E 2023 foi bem também no Ituano, somando a primeira divisão do Campeonato Paulista e o início da Série B, 17 jogos e 1 assistência, até se mudar, né, para o futebol europeu. Ele tem contrato ainda por mais um ano, né, lá com a equipe, então para deveria chegar a um acordo com a equipe então lá da Romênia, caso não queira continuar com o atleta, que passou na categoria de base do Figueirense, do Desportivo Brasil e também do Grêmio. Jogou um tempo lá no futebol da Alemanha por clubes que eu não conheço, tá? Passou em algumas equipes que, se eu não estiver enganado, são da segunda divisão do futebol alemão. Jogou também lá no Nacional de Portugal entre 2019 e 2020. Sem muito destaque no futebol alemão nas divisões de cima. Mas, por exemplo, se você for pegar um recorte dele de 2016 a 2019, quando ele jogava até mesmo um pouco mais avançado, ele marcou mais do que 21 gols em 75 jogos nessas outras equipes, chamada Energie Cottbus, lá do futebol alemão, e de uma equipe que eu até conheci um pouco, o Chemnitzer, que é lá da, se não estiver enganado, hoje terceira divisão da Alemanha, que eu lembro que eu jogava com esse time no FIFA, né, fiz um modo carreira e tudo mais. Não sabia que tinha um brasileiro lá, o Marcelo Freitas jogou por lá. Enfim, acho uma alternativa interessante. Parece muito com as contratações do Paysandu, né? De opções de atletas que estão em outros países. O Paysandu fez muito isso. Pode deixar a sua opinião, o que você tem a dizer dessas opções e um reforço para cada posição dessa. Igual eu falei, quem que você gostaria que tivesse a contratação? Um zagueiro, um lateral esquerdo e um meia. Pode ser um meia central ou um meia ofensivo. Deixa a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Outras sugestões de conteúdos vão estar aparecendo aqui na tela. E nos vemos então aí numa próxima. Valeu!